Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje estou aqui para fazer o último vídeo sobre os questionamentos, ou seja, sobre algumas perguntas que estão nas escrituras. E se isso são perguntas, tem que ter uma resposta, porque uma pergunta é para que alguém possa responder. Então, nas escrituras existem alguns textos sobre isso. E o texto que eu vou ler hoje tem uma questão importantíssima, muito séria, que é sobre o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro. Esse é o questionamento que eu vou ler daqui a pouco. E esse questionamento está aqui no livro de Apocalipse de João. É uma questão séria, onde alguém vai perguntar alguma coisa sobre esse dia. E vocês vão saber hoje qual é essa pergunta que vai revelar algo importante que vai acontecer com algumas pessoas naquele dia. Mas antes de ler esse texto em si, de Apocalipse de João, eu vou ler aqui um texto que está aqui no Evangelho segundo Lucas, para você entender um pouco o que pode acontecer com as pessoas. Sim, porque as pessoas, como eu e você, as pessoas normais como eu e você, não têm estrutura física e psicológica para suportar certas coisas graves, intensas, que vão acontecer nesse mundo. E esse texto que eu vou ler aqui agora, que está no Evangelho segundo Lucas, fala claramente sobre isso. Então eu vou ler aqui esse texto que está escrito assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, se aqui está escrito que os homens desmaiarão de terror, isso significa que o homem não tem capacidade física e psicológica para suportar certas coisas que ele irá ver acontecer na sua frente. Ele vai desmaiar. O terror vai tomar conta dele de tal forma que ele vai desmaiar. E não apenas ele vai desmaiar por causa do terror, mas ele vai desmaiar também pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Então, a pessoa vai ficar tão assim desesperada pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, que vão desmaiar também. Então isso significa que o ser humano em si próprio, ele não tem capacidade física e psicológica para suportar certas coisas. O organismo dele não aguenta isso. E desmaia por causa dessas coisas terríveis que vão acontecer. Que ele não está acostumado a ver isso todos os dias. Ele não está acostumado a ver isso todos os dias. E quando essas coisas começarem a acontecer, ele vai desmaiar de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ainda ao mundo. Não aquelas que ele estiver vendo ali no dia presente, mas as que virão nos dias seguintes. Ele vai desmaiar dessas coisas. Então, isso mostra a fragilidade do ser humano diante dessas coisas gravíssimas, terríveis, que deixam as pessoas perplexas, desesperadas, angustiadas de tal forma que elas desmaiam. Simples assim. Não importa quem eles sejam, não importa quem esses nomes sejam, mas todos eles irão desmaiar de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. O ser humano não aguenta essas coisas.
são terríveis demais. São coisas que eles nunca experimentaram, visualmente falando, acontecendo na sua frente, essas coisas. Então, esse texto aqui de Lucas fala um pouco a respeito do que vai acontecer com as pessoas. Isso eu quis falar para vocês entenderem agora o texto que eu vou ler agora, que é também sobre algo que vai acontecer futuramente. E esse texto que eu vou ler aqui agora está aqui no livro de Apocalipse de João. Então, está escrito assim: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Imagine você vendo todas essas coisas acontecendo na sua frente. O que iria acontecer com você? Você iria ficar desesperado, com medo. Possivelmente você iria desmaiar. São coisas terríveis demais que o organismo humano não consegue se sustentar diante de tantas coisas terríveis como essas aqui relatadas que vão acontecer. E aí o que aconteceu na sequência do texto? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre que presenciaram essas coisas acontecendo, o que eles vão fazer? Eles se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Essa é a grande questão. Quando todas essas coisas acontecerem, por causa do grande dia da ira de Deus e do Cordeiro, quem é que pode suster-se? Quando essas coisas acontecerem, e principalmente a ira de Deus, quando ele vier com severidade, com justiça, com todo o seu poder para exercer essa ira. Quem é que pode suster-se diante de tal coisa? Qual ser humano? Os reis da terra conseguirão suster-se? Os grandes conseguirão se suster? Os comandantes? Os ricos? Os poderosos conseguirão se suster diante de tal coisa? E todo escravo e todo livre conseguirá se suster diante de tal coisa? Pelo contrário, eles vão ficar tão amedrontados, tão angustiados sobre quando essas coisas acontecerem, que eles vão entrar nas cavernas e nos penhascos dos montes e irão dizer para os rochedos cair sobre eles, para lhes esconder da face de Deus, que é aquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E aí eles perguntam: e quem é que pode suster-se diante de tal coisa? Quem é que pode suster-se? Significa, quem é que pode se sustentar em equilíbrio para não cair no grande dia da ira de Deus? E quem é que pode demonstrar resistência ao ponto de conseguir suportar o grande dia da ira de Deus, no qual ninguém vai conseguir se apoiar ou receber apoio de alguém, de forma que naquele dia ninguém vai conseguir fornecer o essencial para a sobrevivência de ninguém?
É isso que significa quem é que pode se suster diante disso. Ninguém. A estrutura física e psicológica de qualquer pessoa não suporta isso. É demais, ultrapassa os limites físicos e psicológicos das pessoas. Ninguém consegue se suster. Por isso que no texto anterior eu disse que os homens iriam desmaiar de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas isso não é algo que se possa comparar com o dia da ira de Deus, como está escrito aqui no livro de Apocalipse. Então, quem é que pode se suster diante de tal coisa? Ninguém, é impossível. Por isso, eles pediram para os montes cair sobre eles, lhes esconder da face de Deus e do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Esse grande dia da ira de Deus vai chegar. E as pessoas não vão conseguir se suster em tempo algum. Essa é a realidade da estrutura humana, que é pó, que é insignificante. Então, todos nesse dia vão descobrir a sua própria realidade. Não importa se eles são reis, comandantes, poderosos, ricos. Muitos hoje que são assim se acham, se vangloriam, acham que são autossuficientes, que são poderosos. Mas no dia da ira de Deus e do Cordeiro, eles não conseguirão se suster, vão tremer, vão desmaiar de terror. Isso é o que a ira de Deus produz. Eles nunca viram tal coisa. Eles nunca viram Deus irado de forma tão severa como eles verão naquele dia. E isso o organismo humano não consegue se suster diante disso. Ninguém pode se suster diante dessa ira do Deus Todo-Poderoso que irá acontecer brevemente. Então, pessoal, essa é a grande questão. E quem é que pode suster-se? Ninguém. Ninguém na raça humana consegue se suster diante da ira de Deus e do Cordeiro. Será um grande dia terrível para essas pessoas. Muito mais terrível do que o bramido do mar e das ondas, de qualquer terremoto, qualquer tsunami, qualquer furacão, tufão, enfim, qualquer tipo de destruição que o homem já tenha presenciado, não tem como se comparar com o grande dia da ira de Deus. Será terrível demais suportar, se suster diante de tal coisa. O seu poder, o seu dinheiro, o seu poder político, econômico e religioso não vai significar nada para você nesse dia. É terrível demais. É impossível suportar. E eles vão sentir isso na pele. Esses que hoje são reis, são comandantes, são poderosos, são ricos, que muitos deles não querem saber de Deus, naquele dia não vão conseguir se suster diante da ira de Deus. Essa é a realidade que vai acontecer no mundo. Então, quem é que pode se suster? Como você poderia responder essa pergunta? A resposta simples é ninguém. Nenhum deles vai conseguir se suster diante dessa ira de Deus. Essa é a resposta para essa questão de hoje. Quem é que pode se suster? Ninguém. Nenhum ser humano tem capacidade de se suster diante disso. É grandioso demais. Excede todo o pensamento, toda a realidade humana já vivida. Excede muito, é infinitamente muito maior para o ser humano conseguir suportar. Então, isso vai acontecer. Essa é a realidade. Esse é o questionamento cuja resposta é ninguém. Porque está escrito aqui,
porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ninguém. Essa é a resposta desse questionamento. Ninguém. Então, nós temos que se conformar com isso, com essa resposta. Então, eu espero que essa resposta sirva para você hoje. Essa é a única resposta dessa questão. Quem é que pode suster-se? Ninguém. Nem o ser humano. E isso já está comprovado pelas Escrituras. Essa resposta já está comprovada pelas Escrituras. E é uma resposta satisfatória e eficaz e perfeita. De forma que todas as pessoas do mundo estão enquadradas nessa resposta. Então é isso, pessoal. Essa foi a questão de hoje. O questionamento de hoje foi esse. E a resposta é ninguém. Então eu espero que esse vídeo possa ser útil para a sua vida, para que você já comece a se conformar e se preparar para esse dia, para esse grande dia da ira de Deus que vai acontecer. Então, esse é o vídeo de hoje com essa mensagem séria e importante para todas as pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.